Sejam todos bem-vindos ao canal da comunidade. E com graça de Deus estamos aqui hoje para lermos e meditarmos o Evangelho. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São João, capítulo 1, do versículo 19 ao 28. João 1, do versículo 19 ao 28. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão, para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar-lhe: Quem és tu? Ele fez esta declaração que confirmou sem hesitar: Eu não sou o Cristo. Pois então quem és? Perguntaram-lhe eles. És tu Elias? Disse-lhe ele: Não sou. És tu profeta? Ele respondeu: Não. Perguntaram-lhe de novo: Dize-nos afinal, quem és, para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele respondeu: Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Alguns dos emissários eram fariseus. Continuaram a perguntar-lhe: Como, pois, batizas se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Esse é quem vem depois de mim, e eu não sou digno de lhe desatar a correia do calçado. Esse diálogo se passou em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nós encontramos aqui, meus irmãos, nesse evangelho, a pessoa de São João Batista, né? O testemunho dele a respeito de si mesmo, o que ele falou de si mesmo e o que ele falou de Jesus. E João, ele é sempre uma seta que aponta para o Senhor. Como ele fala, né? Ele diz que ele é a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E João, ele veio como precursor de Jesus Cristo para preparar o caminho para o Senhor. Ele veio batizar com água, mas como ele fala aqui no Evangelho, ele veio apenas batizar com água. Mas no meio de vós, no meio lá dos judeus, estava aquele que eles não conheciam e que vem depois dele, que ele não é digno nem de desatar a correia do calçado. E João, ele sempre aponta para o Senhor. Ele veio para
preparar os corações, para levar os corações a ter uma abertura para receber o Messias verdadeiro. E ele vem responder para esses levitas e sacerdotes que ele não é o Messias. Quando eles perguntam quem é ele, e ele responde sem hesitar que não é o Messias, não é o Cristo. E continua dizendo, quando eles continuam com as perguntas, que não é o profeta, que não é Elias, que ele é essa voz que clama no deserto para que os caminhos sejam endireitados para o Senhor. E ele vem falar, porque continuam questionando, já que ele não é o Cristo, não é o profeta, por que ele batiza? E ele vem dizer que no meio de vós está aquele que vós não conheceis. Então, a liturgia de hoje é um convite para nós, para conhecermos verdadeiramente o Senhor. Ele questiona aqui porque Jesus, na verdade, já estava no meio dos judeus. Jesus já estava ali, já tinha vindo o Messias. E João vem falar que no meio deles lá já estava aquele que eles não conheciam e que João não era nem digno de desatar a correia do calçado. Ou seja, João estava dizendo que o Messias já estava no meio deles. O Messias já estava lá, mas eles não conheciam. E a liturgia de hoje vem também nos fazer esse convite e nos fazer uma exortação. Jesus está no meio de nós. Jesus habita no nosso coração. Nós que recebemos o sacramento da Eucaristia, nós que nos dizemos católicos, Jesus já está conosco, mas nós não o conhecemos. Pode ser, meu irmão, que você até hoje tenha se enganado nessa vida de cristão, de católico, pensando que conhece o Senhor, mas não conhece. E a liturgia nos exorta e nos convida a esse verdadeiro conhecimento de Jesus. Nós precisamos conhecê-lo. Só o fato de irmos à missa não significa que nós conhecemos o Senhor, que nós sabemos o que está no coração dele. E Jesus, ele tem esse desejo de intimidade conosco. Nós só conheceremos o Senhor se buscarmos essa vida verdadeiramente íntima com ele. E para amarmos Jesus, nós precisamos conhecê-lo, porque nós só conhecemos aquilo que nós amamos. E ele, e o Senhor e Deus, é o que nós temos de mais precioso. É aquilo que realmente dá sentido às nossas vidas. E nós precisamos conhecer verdadeiramente o Senhor. E quantas pessoas vão à missa hoje só porque aprenderam de seus pais e vivem isso como uma tradição, esquecendo o essencial, que é mergulhar realmente no mistério de Cristo, na vida, na paixão, na morte, na ressurreição do Senhor, através da Santa Missa. E quantas pessoas hoje que servem nas pastorais, que estão engajadas nos grupos, nas comunidades, mas não têm o verdadeiro conhecimento de Cristo, da pessoa do Senhor. E por isso precisamos hoje fazer essa avaliação. Você fazer essa avaliação na sua vida, no seu coração, se você realmente conhece Jesus, ou se você está vivendo como os judeus, que Jesus estava no meio deles e eles não sabiam quem era. E nós temos o privilégio de já saber que Jesus é Deus, que Jesus é o nosso Salvador, que Ele é o Cristo. Nós temos esse privilégio, mas mesmo assim, muitas vezes, nós temos uma vida superficial com Deus. E precisamos sair dessa margem e mergulharmos realmente na pessoa do Senhor. Pararmos de sermos cristãos superficiais e mergulharmos profundamente em Deus, conhecendo. Jesus, ele quer que nós conheçamos o seu coração, que participemos da sua vida, mas para isso precisamos querer. É preciso que você queira, e queira sair dessa vida superficial, e mergulhar realmente nesse relacionamento íntimo com o Senhor.
e que a partir desse relacionamento com Ele, possamos ser como João Batista, aqueles que sempre apontam para o Senhor. João, ele nunca se exaltou, ele nunca quis aparecer, ele não pregava para si mesmo, ele não conquistava discípulos para si mesmo, mas sempre apontando para Jesus, para o Cordeiro de Deus, para o Messias. E que nós, a partir desse conhecimento verdadeiro de Jesus, possamos sempre apontar para Ele, primeiramente com a nossa vida, com o nosso testemunho, e também quando preciso com as nossas palavras, convencendo as pessoas de quem é Jesus e que precisam também mergulhar nessa vida verdadeira com Ele. E nós estamos no início do ano civil, né? E sempre precisamos avaliar como foi o nosso ano anterior e o que pretendemos para esse ano. E eu lhe convido a colocar como meta para esse ano de 2021 buscar esse conhecimento de Jesus, buscar ser íntimo dele, para assim amá-lo verdadeiramente, porque nós só amamos o que conhecemos, aquilo ou aquele que conhecemos. E se você quer realmente amar a Deus, mergulhe na intimidade com a pessoa de Deus, com a pessoa de Jesus Cristo. Mergulhe na Santíssima Trindade e busque conhecer esse Deus que te ama tanto, para que assim você também possa amá-lo e ser como João Batista sempre essa seta que aponta para o Senhor. Nós não somos precursores de Jesus Cristo, como João foi, mas nós somos chamados a ser evangelizadores, a atrair pessoas, a atrair os corações. E assim como João Batista ele encantava as pessoas, que nós possamos encantá-las também com o nosso testemunho, com o nosso serviço dentro da igreja, né? Com algo bem simples, mas atrairmos as pessoas para o coração de Deus, para a pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nos consagremos a Nossa Senhora. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.